Boa tarde a todos. Boa tarde. Gente, como eu disse a vocês, eu ia fazer um vídeo, né, e tudo, para poder tirar essas dúvidas que vocês têm para o Enem, tá? Então, assim, a gente não teve como tirar dúvida hoje, foi um dia um pouco bastante tribulado, muitas coisas apareceram e, infelizmente, não teve como me concentrar de forma coerente no decorrer da aula. Mas agora, assim, né? Eu estou aqui mais tranquilo e tal, e aquilo que vai dar certo, tá? Então, assim, a questão 24, questão feita pelo INEP, né? Ela mostra um gráfico, tá? Tá aqui o gráfico e o que é que a questão pede da gente? Ela fala o seguinte, ela fala que o antimônio, tá bom? É um elemento químico que possui 50 prótons, tá? E ele fala que ela possui vários isótopos, tá? Lembrando aí, é o primeiro ano. O termo isótopos possui mesmo número de prótons, né? Como eu falei para vocês, nós temos o H, HH. Então a gente tem 1, 1. Isso aqui é o nosso número atômico, tá? Um elemento químico, ele tem sua identidade, seu RG, só ele apenas tem, é o seu número atômico, por exemplo. Se uma pessoa descobre um elemento químico, como é que ela sabe que esse elemento químico é novo? Primeira coisa que ela analisa o número de prótons dela, tá? Porque o número atômico é exatamente o número de prótons. Se ela tiver um número de prótons ao qual não possui nenhum elemento dela periódico, então ela foi descoberta de um novo elemento químico. Tá? E esse elemento químico ele possui também seus isótopos, que são o mesmo elemento químico, mas com massa diferente ou número de nêutrons diferente. Como nesse caso aqui o hidrogênio possui o deutério, o trítio, tá? Aqui, trítio. Ó, em cima você tem o nosso número de massa, que é representado pela letra A, tá bom? A gente tem até a formulazinha A é igual a Z mais M. A é o número de massa, né? Z é o número atômico e N é o número de nêutrons, tá? Então, olha só, a questão fala o seguinte, que o antimônio possui vários isótopos. Átomos que só diferenciam pelo seu número de nêutrons, olha só. O número de isótopo dele tem a diferença pelo número de nêutrons, tá? Aí ele fala aqui, de acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem, ele bota aqui, letra A, entre 12 a 24 nêutrons a menos que o número de prótons, exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons, de 0 a 12 nêutrons, é, 0 a 12 nêutrons a mais que o número de prótons, 12 a 24 nêutrons a mais que o número de prótons, 0 a 12 nêutrons a menos que o número de prótons. Então vamos lá, vamos para o gráficozinho, tá? Olha só o que diz a questão, tá? Então olha só, nessa parte aqui de baixo, tá? Você tem aqui o número de prótons, que é um número atômico. Então ele fala que o antimônio é 50, então a gente vai se basear por aqui. E ele quer saber quantos elétrons tem, ou melhor, quantos nêutrons tem a mais ou a menos que o antimônio, tá? E a gente vai aqui ver. Primeiro a gente vai olhar essa linha, ó. Vai subindo, tá? Que é o 50. Porque aqui do lado são o número de nêutrons. E a gente vai ter uma base mais ou menos parecida, tá? Então olha só. Chegando bem aqui, ó, você tem, ó, o seu número de nêutrons, tá? Aqui você tem 60, 60, deixa eu apagar aqui. Aqui tu tem 60 nêutrons, tá? E aqui tu tem, ó, 80. Professor, por que eu só circulei esses dois? Porque, gente, ó, se você for ver, tá? Você vai notar que o 50, que é o nosso número atômico, ele vai bater exatamente por aqui, tá? Então, assim, você tem aqui entre 80 e 60. Veja que aqui, ó, tem um pontinho, ó. Digamos que ele está na metade, tá? E aí aqui ele tem outro pontinho, ó. Aí termina, ó. Aí ele não tá mais, tá? Nessa questão aqui, ó. Ele já vai, ó, para outra. Ele não bate mais nessa linha, que é onde está o 50, que é o número atômico. Por que eu estou escolhendo 50? Porque é o número atômico do antimônio, tá? Que é representado pela LSB, tá bom?
Então, assim, ó, nesse pontinho aqui, que está na mesma linha do número atômico, você tem aqui, né, encontro com o número de nêutrons. Então, a gente pode pressupor que aqui, se está na metade, ou um pouquinho acima da metade, tá, vai estar entre 10 e 12, não é? Ah, professor, como é que o senhor sabe? Ó, vamos lá. 50, você sabe que de 50 para 60 é 10, né? Então, olha só, o pontinho que é para ser 10 era aqui a diferença, ó, só subtrair, ó, né? Então, ó, tá um pouquinho acima, então a gente pode dizer que é quanto? Que é 12. E aí vamos lá, e continua subindo, 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 aí para bem aqui, ó. Esse ponto aqui tá entre o 80 e o 70. Vamos pegar aqui o 70, ó, tá acima, porque é o pontinho aqui, ó, bem aqui, ó. Bem aqui o pontinho, ó, tá vendo, ó? Ele tá bem aqui mesmo, esse pontinho do gráfico. Se procurar no seu gráfico, você vai ver. Então, ó, 50 menos 70 vai dar 20, né, a diferença. E aí você sobe um pouquinho e fica 24, tá? Então, ó, a gente tem uma diferença de 12 a 24, né, com relação aos nêutrons, tá? De 12 a 24. Então, assim, temos essa diferença. Ah, professor, é a mais ou a menos. Gente, veja que ele está botando aqui, ó, todo tempo subindo, ó, 60, 70, 80, então ele vai ter, ó, 50 prótons. Quantos nêutrons tem a mais? Ele vai ter em torno de 12 a 24 nêutrons a mais. Porque aqui você tem que estar subindo, ele não está descendo, né? Você tem que lembrar que o gráfico, né, olha só, ele faz, né, a questão. Você tem aqui, ó, para cá é positivo, para baixo é negativo. Para o outro lado, negativo. Para cá, positivo, ó, viu? Então, ó, lado direito, positivo, lado esquerdo, negativo, para baixo, negativo, para cima, positivo. Então, são detalhes que a gente tem que se apegar para poder, né, saber. É base da matemática, né, gente? Então, se você for responder aqui a questão, né, a gente pode dizer que é o item D. Ele possui em torno de 12 a 24 nêutrons a mais que o número de prótons dele, tá? Então, sendo o item D, tá bom, gente? Então, olha só, vamos aqui para essa próxima questão que trata sobre isomeria, tá? Como eu já falei para vocês, isomeria é quando ele tem uma estrutura molecular, uma estrutura atômica diferente nessa estrutura, mas sua forma molecular é igual, né? A gente fez até uma questão parecida, tá? C, 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 tá? E aqui nós temos 3 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, 3 carbonos. Vamos ver qual é a forma molecular aqui dele. 3, 6, 10. Temos, temos 4 carbonos e 10 hidrogênios. E aí vamos fazer aqui outra estrutura. 1, 2, 3, 4. Veja que você tem aqui, ó, outra estrutura, tá? Outra estrutura, mas a forma molecular dele vai ser igual. Vamos lá ver, nós temos aqui quantos carbonos? Temos 4 carbonos. Então temos 3, 6, 9, 10. Temos 10 hidrogênios. Veja, a forma molecular dele é idêntica à forma molecular desse outro. O que é que muda? O que muda aqui é porque você tem uma estrutura atômica diferente, tá? A estrutura da cadeia carbônica aqui, ó, essa aqui tem 3 carbonos, tá ligado uma ramificaçãozinha. Aqui não, a cadeia é toda linearzinha, toda reta, mas a forma molecular é a mesma. Quando esse fenômeno acontece, nós chamamos de isomeria, tá? Dentro da isomeria existem outros fenômenos que eu até falei na aula de quarta-feira passada, né? Onde eu falei da tautomeria, tá? E aí você tem a tautomeria, que é exatamente quando você tem é, estruturas com aldeído que sejam isômeros de enol, tá? O que é o enol? O enol é quando você tem um carbono, 2 carbonos com uma dupla ligada a um OH. Ah, por isso que não é um álcool, gente. Um álcool só é quando está ligado a uma cadeia insaturada. Cadeia saturada. Nesse caso, esse OH está ligado a uma cadeia insaturada. Então, não é um álcool, isso aqui é um enol. Tá? Eu fiz até uma questão passada. Então, quando você tem um aldeído ligado a um enol, quando você tem uma cetona ligado a um enol,
A gente chama isso de tautomeria, tá bom, gente? Tautomeria, tá? Eu coloquei as características principais que caem no Enem para vocês, tá bom? Aí vocês podem, né, ver isso. Então, vamos aqui para a questão. A questão, ela coloca aqui duas estruturas, tá bom? Duas estruturas. Se você notar essas duas estruturas aqui, você vai notar o seguinte, olha só, eu tenho aqui que é a estrutura, né? Cadê? Tá aqui. Opa. Eu tenho aqui que é a estrutura. Primeira coisa que eu tenho que checar, se elas são isômeras. Como é que eu sei isso? Contando, ó. Aqui, ó, cada pontinho desse é um carbono, um carbono, um carbono. Professor, esse pontinho não é carbono? Não, não, esse pontinho não é carbono. O carbono só é aqui. Isso aqui é uma ligação com OH. Então, você tem aqui, ó, C3, tá? Vamos contar o número de hidrogênios. 1, 2, 3. Aqui tem um hidrogênio. Aqui tem nenhum, porque eu tenho uma, duas, três, quatro. Quatro ligações. Então vamos lá. Olha só, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis hidrogênios. Temos seis hidrogênios. Eita, eu coloquei demais, né? Temos seis hidrogênios, tá bom? Oxigênio, temos quantos? Um, dois, três. Temos três oxigênios, tá? Essa aqui é para ser a mesma quantidade, a mesma forma molecular, mas é sempre bom conferir para saber se realmente eles são isômeros, né? Porque pode ser que ele diga que são isômeros e não seja, e aí você pode até entrar com recurso, ou a sua questão, você pode citar um item, não, eles não são isômeros, né? Então vamos ver se eles são isômeros. Primeira coisa que a gente vai fazer, C, C, C. Olha, tem três carbonos, tá aí beleza. Então, ó, um, dois, três, quatro. Aqui não tem nenhum hidrogênio, então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis hidrogênios. Oxigênio nós temos quanto? Três. Então, ó, eles são isômeros. Agora temos que saber que tipo de isômeros eles são. Professor, existem os tipos? Existem. Existem sim. Então vamos aqui, ó. Primeira coisa que eu vou checar aqui, tá? Esse isômero, ele tem uma coisa bem esquisitinha. O que é que ele tem de esquisito? Ele tem esse símbolozinho aqui, ó. Que é, ó, um triângulozinho, ó, todo escurinho. Tá bom? Esse triângulozinho todo escurinho aqui que vocês estão vendo, isso quer dizer que essa hidroxila ela está na frente do plano, tá? É como se fosse assim, é como se eu tivesse com a minha mão aberta, tá? E eu colocasse uma caneta olhando para os meus olhos, apontando para os meus olhos na minha mão. Veja que a caneta, isso é a caneta pontiaguda, ela é inclinada. Não é a caneta deitadinha não, ela é inclinada, apontando para mim. Se você fizer isso, tá vendo que a caneta está fora do plano, ou seja, ela está de frente para mim. E aí quando a gente faz isso aí, a gente faz dessa maneira aqui, faz esse triângulozinho aqui, todo pintadinho escurinho assim, tá? Para mostrar que ela está fora do plano. Já aqui você vai notar que ele está, ó, tracejado. Então, quando você tem esse tracejado aqui, quer dizer que ele está para dentro do plano, ele está por trás. De novo, se você pegar a sua mão, ao invés de você pegar a caneta, a mão toda aberta, né? Você pegar a caneta e você botar para trás da sua mão, ela inclinadinha em pé, apontando para a tela do seu computador, do seu celular, você vai notar que ela está por trás do plano. Você não consegue ver a caneta, né? Você não consegue ver porque ela está atrás do plano. Então, para a gente mostrar que existe uma hidroxila lá, a gente faz esses pontinhos aqui. Então, quando você nota que há uma ligação para dentro do plano e para trás do plano, nós chamamos isso de isomeria, isomeria ótica. Ou alguns autores chamam de isomeria óptica, tá? Tanto faz uma coisa como outra, tá? Lá no Enem cai um ou outro. Isso não é nenhum tipo de problema para vocês, tá bom? Então, assim, nós já temos de cara a letra A como nossa resposta, né? Aquele pronto, entre as moléculas apresentadas, observe a ocorrência da isomeria. Que tipo? Óptica. Se fosse uma isomeria de função, gente, isomeria de função é quando você tem funções
diferentes, tá? Por exemplo, digamos aqui que eu tenho, né, C, C, vamos aqui, COH, tá? E aqui eu tenho H3 e aqui H2, tá? E aí eu tenho outra função aqui, vamos botar aqui 3H, é melhor para trabalhar 3 e 2, né? Aí a gente pode fazer o quê? Pode arrumar outra função. Qual seria uma outra função que daria certo aqui? Aqui nós temos quantos carbonos? Temos 3, 6, vamos lá, C3, 3, 5, 7, 9. Não é isso? Temos aqui 9, né? 9 hidrogênios e um oxigênio. Conferindo, né? 1, 3, 5, 8. É isso? 3, 6, 8. É, exatamente. Temos 8, né? Tranquilo. Aí vamos pegar aqui uma outra fórmula. C, C, O, C. Aí aqui você vai ter 3, H2, H3. Então vamos ver se eles são isômeros, né? Vamos lá, temos 3 carbonos, tá? Temos quantos hidrogênios? 3, 6, 8, 8. Então olha só, você tem 8 hidrogênios aqui, nessa fórmula aqui, e tem 8 hidrogênios aqui. São isômeros? Sim, são isômeros, tá? São isômeros do quê? São isômeros de função. Por que são isômeros de função? Porque aqui você tem um álcool, e aqui você tem um éter, tá? Um éter, só um ozinho que é o heteroátomo, tá? Então, assim, eles são isômeros, são uma isomeria de função, tá bom? Uma isomeria de função. Deixa eu ver. Peraí. Uma isomeria de função, tá? Que seria no caso, se fosse o nosso caso aqui, nossa questão, mas não é. Professor, e se fosse uma isomeria de cadeia, gente? Se for uma isomeria de cadeia, a gente iria fazer o exemplo que a gente fez antes. C, 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 C. Tá? Aqui a gente tem uma cadeia carbônica, aqui tem outra, né? Então, veja só, a isomeria de cadeia é quando você tem entre hidrocarbonetos, tá bom? E aí, nesse hidrocarboneto, você tem aqui as posições, tá? No caso aqui, tá aqui o hidrocarboneto, deixa eu ver se tá certo, é isso mesmo. Pronto. Aí, olha só, C4, H3, 6, 10. Aqui é mesmo jeito, 3H10. Então, olha só. Aqui você tem, tá, uma isomeria de cadeia, porque veja só, esse hidrogênio estava na ponta, estava na extremidade, agora ele passou a ficar no meio. Ele saiu de ser primário, né? Ele passou a ser vir para cá, ó. Aí ele tornou esse carbono aqui agora, ó, terciário. Antes esse carbono do meu aqui, ó, era secundário, agora ele passou a ser terciário. Então, assim, esse tipo são isômeros? São, tem a mesma forma molecular, estrutura diferente. Mas esta isomeria, a gente chama de isomeria de cadeia, tá? Isomeria de cadeia, tá bom? Então, assim, deixa eu só apagar para ganhar espaço aqui. Se eu fosse querer a isomeria geométrica. A isomeria geométrica ela é um pouquinho mais, digamos assim, complexazinha, mas geralmente o Enem eu creio que não vai complicar muito para vocês. Se complicar, eu creio que não vai ser demais, porque vocês têm que ter tempo para pensar. Mas como é que funciona a isomeria geométrica, né? Geralmente funciona em carbono duplo, tá? Onde você tem ligantes diferentes, tá bom? Ok, ó, R3, R4, tá? Olha só, esse ligante, ó, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Então você traça um plano, tá? E aqui você chama isso de isomeria geométrica, tá? Isomeria geométrica, tá bom? Também pode acontecer com ciclos, tá? Então, por exemplo, você tem um ciclo aqui, tem uma dupla, aí você pode muito bem traçar um plano. Aqui você tem aqui, ó, R1, R2, R1, R2, tá?
É o mesmo esquema, R1 diferente de R2, desculpa, R3 e R4. R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Então aqui você tem também isomeria, tá? Geométrica, tá? Isomeria geométrica, tá bom? Geométrica. Vamos ver aqui como é que seria um exemplozinho. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui, ó, C, dupla C, aí aqui eu tenho H, H. E bem aqui eu tenho CH3, CH3. Então, assim, você tem uma isomeria aqui já. Aí vamos botar, calma aí. Deixa eu só botar aqui. Aqui embaixo eu vou ter o outro, né? C, C. Aí CH3. Oh, meu pai, ainda é requisito da gripe, gente. Ontem eu estava com o ouvido moco. Hoje, graças a Deus, já melhorou. Acho que é porque está inflamado, né? Requisito da gripe ainda, que eu estava no tratamentozinho. E aí, né, hoje já está melhor. Graças a Deus, já estou escutando bem legal. Vim recuperar agora à tarde, mas dá certo. Gente, olha só. São isômeros, né? Se você for fazer a contagem aqui da forma molecular, você vai encontrar dois isômeros, tá? Aí você vê aqui, ó, ligação dupla. Então, eu já sei que isso aqui é uma isomeria o quê? Uma isomeria geométrica, tá? Isomeria geométrica, tá? Geométrica. Veja que eles são quase iguais. O que é que vai diferenciar, tá bom? O que é que vai diferenciar esses isômeros aqui, ó? Quando você passar aqui, ó, um traço aqui no meio, veja que eles estão em cima iguais, ó, H, H, e embaixo CH3, CH3. Quando acontece isso, nós chamamos esse isômero aqui de isomeria cis, tá? Isomeria cis, porque eles são iguais, ó, H, H, CH, CH3. Agora, quando você tem a inversão, ó, você veja que agora, ó, você passa um traço, tem ligação dupla aqui, gente. Você passa um traço aqui para dividir o plano. E aí você tem em cima, ó, CH3, H, CH3, H. Note que agora está diferente, ó, não está igual. Então, quando acontece isso, a gente chama isso de isomeria trans, tá? Isomeria trans. Então, assim, pode ser que o Enem vá buscar até aí. Ah, professor, ele pode aumentar o conceito? Bom, ele pode, mas eu creio que ele não vai fazer isso, mesmo porque ele não vai tentar esticar tanto a prova. Então, assim, talvez ele possa colocar dois isômeros da maneira como eu coloquei aqui para vocês, dessa forma, ou óptico, como eu passei para vocês. E aí você pode, em cima disso, se conceituar, né, em apenas organizar, esses isômeros aí, quem é que é o cis, quem é que é o trans, aí ele bota, né, composto 1, composto 2, o composto 1, que isomeria é? O composto 1 é isomeria cis, composto 2 é isomeria o quê? Isomeria trans, tá? Então, assim, pode ser que aconteça que caia no Enem esse tipo de forma? Sim, pode ser que aconteça que caia dessa maneira que eu estou explicando a vocês, tá? Então, assim, fica esse conceito, guarda essa base aí, é uma dicasinha boa que eu estou mandando para vocês no Enem, né? Espero que vocês guardem, né? Porque vai dar certo, tá bom, gente? Vai lá. Pronto. E aí, pronto. Aí, bom, creio que vocês entenderam, né? Agora vamos aqui para outra, que é a isomeria de compensação. Parou de novo, meu pai, para eu parar aqui. Pronto, gente, tinha travado aqui, mas aí vai dar certo. Olha só. Gente, aí tá faltando só a isomeria de compensação, né? Então, assim, vamos lá. A isomeria de compensação, galera, ela trabalha com heteroátomo, tá? É quando você tem a mesma função orgânica, tá? Mas aí você tem o heteroátomo em posições diferentes, né? Como é que funciona isso, professor? Vamos lá. Vamos aqui. Olha só. Você tem aqui um heteroátomo numa posição que vai estar diferente, né? Deixa eu pensar aqui, por exemplo. C, C, O, C, C. H3, H2, H2, H3, né? Beleza, aqui o heteroátomo. Aí digamos que eu faço o seguinte, ó. C,
H3O, CH2, CH2, CH3. Vamos conferir se eles são isômeros. Como é que a gente faz? Ó, tem 4 carbonos, aí tem 3, 6, 10, oxigênio tem 1. Pronto. Aqui, a mesma coisa, ó, 4 carbonos, né? E aí vai para 10 hidrogênio, né? E 1 oxigênio. Aí são isômeros? São. Tem a mesma forma molecular. Cadeia, estrutura diferente. O que é que vai diferenciar a posição do seu heteroátomo? Aqui, seu heteroátomo, você pode conferir que ele está entre 2 carbonos. Ó. 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro. Já aqui, ó, ele tem 1 carbono e 3 carbonos. Então, você tem uma isomeria diferente, tá bom? Você tem uma isomeria ao qual você tem a posição do heteroátomo em posições diferentes. Aqui está entre 2 carbonos dos dois lados, entre 1 e 3 carbonos. Então, o nome dessa isomeria é isomeria de compensação, tá? Isomeria de compensação. Tá bom, galerinha? Tranquilo. Então, né, vejam esse vídeo, recapitulem, vejam as dicas que eu dei, isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria geométrica, a questão de geometria geométrica, como passivo e trans. Aí você entra na questão de isomeria de compensação, que eu acabei de falar para você, que é quando você tem a posição do heteroátomo em posições diferentes, tá? Vai ter a mesma forma molecular, tá bom? Então, galera, fica a dica aí desse vídeo, tá? Se der tempo, eu faço mais um para resolver 2 questões ainda mais, né, para vocês. E aí, porque assim, eu creio que vai cair uma questão envolvendo placa solar. Então aí eu vou fazer esse vídeo para vocês, e aí vocês podem assistir, porque a questão da energia solar, né, tá muito em ascensão. Já faz assim 5 a 6 anos que é uma questão voltada a isso. Então, como ela cresceu muito, existe uma busca maior, então a gente crê que vai cair uma questão voltada à placa solar. E aí você entra na parte de dopagem, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu consigo achar para fazer rapidinho essa questão, que eu fiz uma questão voltada para isso, só não sei onde é que está. Mas aí eu vou ver aqui, e aí eu passo para vocês aqui, deixa eu só ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui bem rapidinho ela, deixa eu ver, subindo, deixa eu ver aqui, pronto, essa questão aqui que envolve placa solar, veja só o que ele diz na questão, ó, foi em 2018, tá? Olha só, células solares à base de óxido de titânio, sensibilizadas pelo corante S, são promissoras e poderão substituir a célula de silício. Nessas células, o corante absorvido sobre o óxido de titânio é responsável por absorção de energia luminosa, HV, gente, HV, tá? Isso aqui é energia, ó. Energia é igual a H vezes V. O que é o H? O H é a constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34. Isso aqui é Joule, viu? E aqui vai ser a frequência, tá? A frequência aqui vai ser medida. A frequência, geralmente, como é que a frequência é medida? A frequência ela é medida por velocidade sobre comprimento de onda. A velocidade é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros ou quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, né? Então, assim, vamos aqui. Ele fala o seguinte, ele botou aqui, né? Então ele fala, e o corante excitado é capaz de transferir aos elétrons dióxido de titânio. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em energia elétrica ocorre por meio da sequência de reações. Então, deixa eu ver aqui, espera ainda, sequência pronta. Está aqui. Então, veja só aqui, ó, a reação. Aqui, né, tá a placa de titânio, o dióxido de titânio. Ela recebe a energia, que é a luz, né, do Sol, emite aqui. Ela se transforma em o elétron excitado. Aí ele vem para cá. Esse elétron é separado, né, para exatamente fazer a distribuição desse elétron. Aí, quando esse elétron é distribuído, vem para cá novamente, o excitado. E aí, o que acontece? Ele passa a voltar como era inicialmente, ó.
Tá vendo, ó? Professor, o que é esse S? Gente, esse S vai ser o corante, que vai estar lá. É a placa junto com o corante. Lá vai estar o corantezinho, porque o corante é o que é responsável por absorver. Essa tecnologia aí, ela está tão avançada que no Brasil a gente é pioneiro dessa placa. A gente já tem uma impressora aqui que ela imprime placa. O cara pega aquelas garrafinhas PET e aí essa garrafinha PET, ela imprime a placa solar. Aí você bota super leve a plaquinha, uma coisa muito massa, né? Ah, professor, porque não chegou aqui, gente, tudo isso aí são trâmites políticos, né? Essa parte política. E aí a corda, a gente está negociando como é que vai ser colocado no mercado, apoio e tal, todas essas questões. Mas isso aí logo em breve será, porque a gente sabe que a energia no mundo hoje é fundamental, né? Então ele fala o seguinte, ele quer saber o seguinte, ó, a reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar. Aí vamos lá, por quê? Olha, note que ó, a célula é igual ao início, tá vendo? Ó, chega no 3 aqui, né? O que acontece? Ela está aqui, ela recebe o elétron, ela absorve esse elétron, depois que ela absorve esse elétron, ela passa, ela distribui esse elétron tirado da placa, vai ser jogada na rede ou em alguma bateria para ser armazenada. Chega aqui, ela vai ser regenerada. Então, o que é que acontece? Na reação 3, o que acontece? Você tem a regeneração desse corante. O professor tem que regenerar? Tem, gente. Porque o que acontece? Ele recebe essa energia, ele absorve, ele distribui essa energia, depois ele tem que voltar de novo ao normal. É uma reação que ela fica em constante movimento. Então, o que acontece é que há uma regeneração, né, dessa célula novamente para ela poder estar captando mais energia e a partir daí ela está gerando novamente e assim fica o dia todo, gerando, 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 tá? Energia solar é assim a parte fundamental. Com certeza vai cair uma questão voltada à energia solar, porque desde o início do ano a gente sabe o quanto ela é prioritária, o quanto foi brigado aí, o quanto está sendo construído usinas, né, e tudo. E aí vocês podem, né, tá aguardando essa questãozinha aí, porque quase certeza caiu uma dessa daí no nosso Enem, tá bom, gente? Gente, tem esse aqui de cinética química que a gente pode dar uma olhadinha rápida, tá? Olha só. Ele fala do peróxido de hidrogênio, é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas quando em excesso é prejudicial, gerando, né, o radical que são tóxicos para a célula. Para se defender, o organismo vivo utiliza enzimas catalases que decompõem H2O2. Então, assim, H2O2 é exatamente o peróxido de hidrogênio em H2O e O2. Então, essa enzima ela quebra o O2, que é o peróxido de hidrogênio, e transforma em água e oxigênio. A energia de reação de decomposição, quando na presença e ausência da catalase, está mostrada no gráfico. Então, olha só, veja aqui, né, que ela mostra no gráfico. Veja aqui, professor, como é que funciona esse gráfico? Está aqui, ó. Entenda uma coisa, ó. Essa parte de baixo aqui nós chamamos de energia de ativação, tá? No ensino superior, nós trabalhamos energia de ativação de outra maneira, parecido com isso aqui, só que a gente tem uma forma de calcular ela, tá? Eu não vou entrar agora porque a gente entra numa equação bem pesada, que é essa aqui, H igual a menos energia de ativação sobre RT. Então, assim, isso aqui vocês não vão ver no Enem. Eu estou colocando mais a título de curiosidade para quem for seguir essa área de ciências, tá bom? Aqui é a constante pela concentração do ar. Aqui é Ln, né, na matemática. Professor, matemática está em tudo? Está em tudo. A maioria das vezes está em tudo. Então ele fala o seguinte, ó, a situação descrita, o organismo utiliza a catalase por quê? Muito bem, gente. Ele utiliza a catalase e você forma reação. Veja que quando ele utiliza a catalase, ó, está nessa parte pontiaguda. Por quê? Porque a energia de ativação aqui, ó, ela diminuiu. Professor, o que é energia de ativação? A energia de ativação é a quantidade de energia necessária, ou melhor, mínima, para que ocorra a reação. Quando você usa um catalisador, você diminui essa energia e aumenta a velocidade da tua reação. Digamos, se tu produz água e O2 em 1 hora, quando tu bota um catalisador, tu diminui para 40 minutos. Quando tu produzisse, digamos, 1 litro d'água em 1 hora, em 40 minutos tu vai produzir 1 litro d'água em 40 minutos, tá? Então isso aí aumenta. Isso é muito importante por quê? Porque as indústrias precisam dos catalisadores, porque pensa aí,
é uma indústria que produz alimento. Alimentos são reações químicas e aí ela tem que distribuir para o mundo todo. Se ela não tiver um catalisador para poder potencializar exponencialmente esses alimentos, então você vai ter falta de alimentos. Então é por isso que ela usa um catalisador, que ela acelera essa reação. Então vamos aqui. Ele fala o seguinte: a situação descrita do organismo utiliza, vamos lá, a catalase por quê? Vamos lá. Ela diminui a energia de ativação, permite maior rendimento da reação, diminui o valor da entalpia, consome rapidamente o oxigênio, reage rapidamente com o peróxido de hidrogênio. Vamos lá. Letra A está correta. Por quê? Porque ela diminui a energia de ativação, ou seja, deixa a reação mais veloz. Aquela energia minha que você precisava, digamos assim, de 100 quilocalorias para poder reagir, com a catalase ele diminui para 80. Então ele acelera essa reação, diminuindo sua energia de ativação. Muito cuidado, muita gente confunde, tá? O catalisador, ele diminui a energia de ativação, tanto em concursos, tanto em vestibulares, tanto em Enem, inclusive vai cair na segunda fase da UES. Quem for para a segunda fase de Química comigo, vou preparar essa questão com vocês, tá? Isso aí é um tipo de questão que cai em todo tipo de coisa, porque envolve cinética química e está no nosso dia a dia. Permite maior rendimento da reação? Não, a função dela é só diminuir a energia de ativação, então não tem nada a ver. Diminuir o valor da entalpia? Não, a energia vai ser a mesma, a energia que eu digo de calor. Ele só vai diminuir a velocidade da reação, só. Consome rapidamente? Não, ele faz é produzir hidrogênio, não consumir hidrogênio, oxigênio no caso, tá bom? Reage rapidamente com o peróxido de hidrogênio, ele não reage com o peróxido de hidrogênio, ele diminui a energia mínima necessária que o peróxido de hidrogênio quebraria para formar H2O e oxigênio. Beleza, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem até o dia do Enem, vocês podem me procurar, que eu posso tirar com relação às questões. Depois eu vou botar o gabarito para vocês e aí valeu. Valeu, boa prova do Enem, obrigado pela atenção, até mais, galera. Tchau.